Olá, turminha do quarto ano. Esse vai ser um vídeo só para vocês, né? Já que a gente está dividindo aí o assunto de história. E o assunto do quarto ano ficou com a corte na colônia, né? A chegada da corte na colônia, as mudanças aí na capital, né? E o que a gente já sabe sobre isso antes dessa segunda unidade, né? A gente já sabe que a família real portuguesa ela veio morar no Brasil por conta de uma ameaça de Napoleão Bonaparte, né? Napoleão Bonaparte, que era o grande imperador francês, poderoso naquela época, né? Tinha feito lá, né? Criado o bloqueio continental, onde proibia os navios ingleses, qualquer navio inglês ou de relação, né? Que tinham relações com a Inglaterra, que pousasse, né? Que embarcasse, no caso, nos portos franceses. Daí Portugal não aderiu a essa aliança porque tinha alianças com a Inglaterra. Por isso, Napoleão Bonaparte ameaçou o reino de Portugal, né? E Portugal veio com o rei de Portugal veio com toda a sua família, a família real, e se instalou aqui no Brasil, tornando assim aqui o seu império, né? A sua moradia. Então vamos saber agora o que mudou aqui pra gente com essa chegada, né? Eu anotei aqui algumas coisinhas. No dia 8 de março de 1808 foi a família real se mudou para aqui. Um tempo depois, Napoleão Bonaparte ele foi vencido, ou seja, ele perdeu, né, a guerra, a batalha, ao tentar invadir a Rússia, né? Então Portugal já não tinha mais aí essa ameaça a ameaça do Napoleão Bonaparte, imperador da França, né? Então, o Rio de Janeiro, ele passou, ele recebeu muitas pessoas, né? Porque quando o rei veio, ele veio com toda a sua tropa, né? Com toda a sua corte. Então, o Rio de Janeiro, ele precisou mudar rapidamente, né? Se adaptar àquela quantidade de pessoas, se adaptando muito rápido. Então, o que acontece? Como foi uma coisa rápida e não dava tempo de fazer várias construções e várias mudanças, então as melhores casas, né? Aquelas casas mais bonitas e mais bem feitas, ficaram sendo da nobreza de Portugal. E aí o que aconteceu com isso? As pessoas que moravam nestas casas, elas tinham que ser expulsas, né? Elas foram expulsas para que os novos moradores, a corte de Portugal, morassem nessas casas. Então, olha só que coisa interessante. Vocês lembram lá, né, na nossa aula da proclamação da República, quando o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República e o rei de Portugal ele foi expulso, né? E aí nós entendemos mais ou menos que já tinha uma revolta desde esse tempo, né? Naquele tempo as pessoas tiveram que abandonar as suas casas para que a família portuguesa morasse. Certo. E também os altos cargos públicos, né? Os altos cargos, agora quem tinha esses cargos eram portugueses, né? Eram pessoas que tinham ligações com a família real portuguesa, e os brasileiros não tinham lá muito o que fazer, né? Porque nós éramos colonizados por eles, né? Então, vamos lá, o que mudou, né? Com a corte na cidade, né? Com a corte na capital, algumas mudanças aconteceram, água encanada, rede de esgoto, né? Tiveram que acontecer. Assim como também a cultura cresceu, né? Criaram ali o Teatro Real, o Museu Real também, o museu, a Biblioteca Real, tudo isso foram mudanças com a chegada com a chegada dos portugueses aqui, com a chegada dos portugueses não, com a chegada da família real. Lembrando que eu já tinha explicado lá que os portugueses já viviam aqui, né? Já tinham nos colonizado, pode-se dizer assim. Então, o que aconteceu também? A população escrava ela aumentou de tamanho. Sabe-se que no Rio de Janeiro nós tínhamos a maior população de escravos do mundo, né? No Rio de Janeiro tinha a maior população de escravos
do mundo. Sabe-se que para cada 3 moradores, 2 moradores eram negros, ou seja, existiam mais pessoas de cor, mais pessoas negras do que pessoas brancas, mas somente 5% dessas pessoas eram livres, 95% dessas pessoas eram escravas, né? Então vale lembrar disso também. Diante de tantas mudanças, né, daquela população, o que não mudou foi a escravidão. Permaneceu do mesmo jeito, os escravos continuaram sendo escravos com seus castigos, com aquela vida, né, miserável que eles ofereciam, né, para aquelas pessoas. Pouco depois nós tivemos aí a Revolução Pernambucana, a gente também conversou sobre isso, a Revolução Pernambucana de 1817. Por que essa revolução aconteceu? Com a chegada dessa família, da família real portuguesa, os impostos eles foram ficando absurdos, foram ficando muito caros, e esses eram impostos cobrados para todo o Brasil e não somente para aquela área onde a corte estava, né, para o Rio de Janeiro. Eram cobrados para todo o Brasil. E Pernambuco, naquele momento, ele passava uma situação econômica, né, de necessidade, uma crise financeira por conta da cana-de-açúcar, que estava caindo ali, estava tendo uma queda ali na colheita da cana-de-açúcar, e que era a principal forma de trabalho deles. Então, com essa dificuldade e ainda tendo que pagar impostos caros para que a nobreza portuguesa estivesse bem e confortável na capital, os pernambucanos não gostaram disso e, inspirados em ideias revolucionárias francesas, eles criaram aí um movimento, né? Foram chamados de rebeldes, criaram aí esse movimento para lutar contra isso e conseguiram abolir, né, conseguiram em determinado ponto abolir aí alguns impostos e também terem a liberdade de religião, né, que é quando a gente pode cultuar ao Deus que queremos, ao Deus que acreditamos, né? E naquele tempo nós sabemos que a Igreja Católica era a igreja que predominava, né? E qualquer outra religião não era aceita. Então, a partir desse momento, eles lutaram por isso, a liberdade de imprensa também, que é aquela liberdade de dizer, de expressar, né? Suas revoltas, suas críticas, né? Etc. Então, houve aí essa rebelião que não acabou bem, né? Como nós também já conversamos sobre isso lá, quando a gente conversou sobre Tiradentes. Tiradentes também lutava pelo fim dos impostos, né? E morreu ali daquela forma brutal, cruel. E não foi diferente, né? Com essa Revolução Pernambucana, mais tarde, né, o governo capturaram ali esses rebeldes, né? Capturaram essas pessoas que fizeram revolução. Alguns líderes foram presos, outros foram condenados à morte. Esse foi um pouquinho aí da nossa revisão do nosso assunto de história. Espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Boa tarde para vocês, turminha.